tertúlia. Junho de 2016, é uma quinta-feira, nosso verbete é de número 3.779, ele tem 6 páginas, 52 logias e 13 máximos. O tema de hoje a ser debatido é liderança intelectual interassistencial, da especialidade mental-somatologia. E esse verbete foi redigido pelo professor César Machado, que é graduado em Medicina, clínico geral com atuação em medicina intensiva, brasileiro, natural de Ibiporã, Paraná, voluntário da Conscienciologia desde 96, docente da Conscienciologia desde 99, autor dos livros Proatividade Evolutiva e Autovitimização. Antivitimização, achei esquisito. Tenepsista desde 2006. Agora, aqui é liderança intelectual interassistencial, é um mega trafor da Consim, capaz de orientar, representar, coordenar, direcionar e influenciar positivamente as demais consciências de determinado grupo ou época, a partir da qualidade e intencionalidade cosmoética das obras pessoais escritas, fruto da utilização de atributos ou habilidades mentais somáticas, tendo por base a racionalidade teática, o princípio da descrença e a interassistencialidade. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da liderança intelectual, o holopensene da grafofilia interassistencial, o materpensene autoral, o holopensene grafogênico, a autopensenidade em prol da redaciologia interassistencial. E aqui na fatologia, o fato de a escrita, mediante a publicação de livros conscienciológicos, ser exercício teático da liderança intelectual interassistencial. A liderança embasada no megatrafor da escrita. O fato de a prioridade da escrita ser a primo-prioridade do líder intelectual interassistencial. O papel de líder intelectual multidimensional do autor conscienciológico. A liderança intelectual holocármica. A teaticidade do escritor exemplificada mediante a continuidade na produtividade intelectual pessoal. A intrafisicalização das ideias extrafísicas libertárias, direcionando as ações dos futuros intermissivistas ressomados. Agora, aqui na parafatologia, a liderança intelectual interassistencial como manifestação prática do curso intermissivo. A liderança intelectual de base paragenética e holobiográfica. A capacidade de superação das pressões extrafísicas contrárias e antagônicas à publicação de livros tarísticos e libertários. A explicitação da força da liderança intelectual do autor conscienciológico. O parapsiquismo intelectual. O tenepsismo auxiliando na liderança mental somática interassistencial. A colheita intermissiva. O autorrevezamento multiexistencial. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos abridor de caminho, consciência gráfica, escrita conscienciológica, escritor conscienciológico, liderança pessoal. E aqui na frase enfática, para o autor líder interassistencial, importa a autoconfiança sem arrogância intelectual, autoconvicção sem dogmatismo e autodeterminação para a manutenção dos escritos pessoais. E aqui na questionologia, você, Consim, já assumiu o papel pessoal de liderança intelectual interassistencial?
Em qual patamar de autoconvicção proexológica? E aqui na bibliografia específica, a gente tem 3 fontes bibliográficas. Agora, vamos aqui à mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, professor Cláudio Monteiro, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Mentalsomatologia, analiticologia, autolucidez, autopesquisologia, autoprioridade. Autorado, conscienciologia, conscienciografia, cosmoética, evolução, evolúcio pensene, grafofilia, grafopensene, grafoproexis, intelectofilia, interassistência, intermissivista, ortopensene, polimatia teática. Agora, professor César, queríamos ouvir você aí, os bastidores, a história do verbete, sua motivação, antes da gente entrar aqui nas perguntas dos tertulianos e teletertulianos. Na realidade, fazendo uma análise atual, o interesse ele vem justamente desse processo da grafoproexis, né, que foi o verbete anterior, né, que a gente apresentou aqui. E, na realidade, pensando como se fosse uma consequência, não sei, são 2 questões interligadas, né? Se você como autor ou escritor, você visualiza, enxerga que você tem uma proex voltada à escrita, à publicação, consequentemente seria importante passar a pensar no fato de que tudo aquilo que você escreve vai acabar influenciando alguém, ou seja, você vai acabar exercendo um papel de liderança intelectual, porque justamente através das ideias, através daquilo que você está escrevendo. E interassistencial justamente uma qualificação para essa condição, até mesmo porque a pessoa que tem esse gosto pela escrita, né, essa grafofilia, muitas vezes tem uma facilidade, ela já vem com histórico holobiográfico na escrita, e é bem possível que já tenha participado dentro de alguma condição aí anterior, pegando aquela questão da para-iluminismologia, né, que o professor Valdo comentava, né, tem até um verbete no DAC sobre isso, em que ele caracteriza esses vários momentos históricos em que teve algum tipo de efervescência cultural ou de ideias como sendo um aspecto, ele chamava tudo isso de iluminismo lato sensu, vamos dizer assim, né, desde a história do passado, lá antes, lá no período da Grécia Antiga, etc., nesses vários momentos. Então, ele associa isso a uma questão ele chama de para-iluminismo, né, como se abrangesse tudo isso, porque aí tem as consciências também que tem interesse que ocorra, né, determinada ruptura com o padrão anterior, e que novas ideias surjam e que as coisas melhorem. Então, eu vejo que tem uma ligação com isso, e também pensando no futuro, a condição da colheita intermissiva e da liderança multidimensional, que também ele comentava muito isso, né? Então, eu vejo que a obra escrita, o autor que ele passe a publicar vários livros com cunho assistencial ou interassistencial, a tendência é que, extrafisicamente, ele já tem uma base aí para estar, de repente, assistindo consciências, consciências, né, que tenham ligação maior com consigo mesmo, fazendo resgates, talvez mais à frente, eu não sei quanto tempo, né, mas seria mais ou menos dentro disso, né. E também dentro desse histórico da ideia do verbete, ele surgiu a partir de um artigo, até coloquei ele aqui nas referências, está na revista Scriptor, que tem o mesmo nome do verbete, que eu escrevi ele no início de 2014, e eu vejo que ele tem muita relação com isso aqui também, com essa questão da liderança mediante a escrita, né? E, então, quem tiver interesse também pode dar uma olhada lá, que tem um artigo, ele tem umas 3 páginas, e é um texto que está na revista Scriptor, tem nas referências. Está ótimo. Agora, professor César, na fratologia, a gente tem uma pergunta aqui na 9ª linha, página 2, não é? 9ª linha. Você poderia discorrer sobre a primazia interassistencial do low seller esclarecedor sobre o best seller superficial na influência intelectual das consciências?
É porque, na realidade, até se você for pegar hoje a questão editorial, de publicação de livros, cresceu muito. Mas a maioria dos livros, eles são livros que agregam muito pouco em termos de conteúdo, né, de conhecimento. E é uma leitura mais superficial. E talvez isso até seja já um reflexo do que a gente vê hoje, em modo geral, na humanidade, que é busca de questões fora de si mesmo que consigam preencher, de repente, algum vazio que a pessoa tem ali, para passar o tempo, ou só para, vamos dizer assim, a pessoa achar uma válvula de escape, né? Que aí, assim, lógico, tem de tudo, né? Tem gente que ela prefere encher a cara, tem gente que vai para o cigarro, tem gente que toma um remédio, tem gente que faz alguma outra coisa, e tem gente que vai se prender a uma leitura superficial ali, que vai fazer ela passar o tempo e esquecer os problemas, né? E tem essa função, muitas vezes, de válvula de escape, porém, do ponto de vista de conteúdo, ela acaba não agregando muito para o conhecimento e muito menos para o autoconhecimento, que eu vejo que é a grande diferença, né, da escrita conscienciológica e dessa escrita técnica. E uma outra coisa é justamente isso, né, que a escrita conscienciológica, ela é uma escrita low seller, ou seja, não é uma escrita que você vai abranger, não vai ser massificada. Ela vai atingir um público específico e que tem interesse ou pelo parapsiquismo, ou pelo autoconhecimento, por reciclagem intraconsciencial, né, por renovar a si mesmo. Isso aí não vende, dependendo do modo como a gente escreve, isso não vai vender muito, né? Isso não vai ser não vai atingir vendas né, milionárias, aí, nada nesse sentido, quer dizer, ela vai atender um público específico. E outra coisa é justamente a condição de livro técnico, né, que também são livros que vendem para públicos específicos, vendem pouco, mas tem um conteúdo muito mais profundo, mais denso e que vai acabar, vamos dizer assim, do ponto de vista de ajuda mesmo, né, se a gente for pegar auxílio ao leitor para realmente produzir, para ajudá-lo a produzir algum tipo de conhecimento que gere reciclagem, por exemplo, né, os best-sellers, eles não têm essa função, porque para vender muito, se você colocar uma coisa que exija muito da leitura da pessoa, que exija ela fazer autopesquisa, que exija que ela estude, que ela aprofunde, não vai vender muito, vai ser um low seller, né? Mas na realidade, do ponto de vista de promover reciclagem, renovações, ele vai ser muito melhor do que um best-seller. Então a ideia aqui e aí, César, essa questão tem vejo assim, tem autor, pré-autor, vamos dizer assim, conscienciólogo e termicivista, que, não sei, assim, pelo que eu já vi, não sei o que você pensa sobre isso, mas às vezes eu vejo a pessoa considerando que tem uma expectativa dela arrebentar a boca do balão e vender muito, escrever não, porque o meu livro vai vender muito. Isso acaba atrapalhando, sendo um travão para a escrita. Não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido. Já ouvi isso. E você sabe que outro dia eu estava até dando uma fuçada assim na internet, como é que é esse processo aí editorial na Socin, né, principalmente da literatura, né? E aí tinha uma autora lá que ela tem um blog e ela ajuda autores que querem começar a escrever, ela tem alguns livros publicados, e ela falando justamente isso, que mesmo esses autores que estão começando, a maioria deles, se eles venderem 1.000, 1.500 cópias, já tem que ficar muito satisfeito, muito feliz, né? E os nossos livros, eles trabalham com uma tiragem baixa mesmo. Agora, a gente nem está falando aqui de literatura, né? A gente está falando de uma ciência, de uma leitura técnica. Na realidade, eu penso que se a pessoa está raciocinando a escrita e a publicação dessa maneira, eu vejo que ainda o conteúdo interassistencial está menor do que o conteúdo egocêntrico da pessoa em si ali, dentro daquilo que ela quer escrever. Por quê? Porque se ela está pensando mais nesse processo de quantidade de vendas, etc., é muito provável que ela ainda esteja presa ao ego dela do passado, em que havia uma necessidade de escrever visando o reconhecimento. Porque, na realidade, quando se escreve
Por exemplo, no meio da literatura, qualquer um que vai querer escrever literatura, de uma maneira geral, a pessoa quer que venda, ela quer ser reconhecida. Muitos desses autores aí, quando eles começam a produzir, eles também querem sobreviver do processo de escrita, né? Que era isso que eu estava dando uma fuçada lá também, né? Para ver como é que funciona e tudo. E essa blogueira, ela estava justamente falando isso, que essa autora que... se o cara consegue aí uma renda, por exemplo, de uns R$2.000, R$2.500, é muito, na média, assim, a maioria, muito mais de 50% das pessoas que produzem literatura. E alguns poucos se destacam aí por algum motivo, né? Mas são livros que, igual como a gente estava dizendo, né? São livros que, do ponto de vista de conteúdo, ele vai ter pouco para você tirar ali, absorver, para gerar algum processo de renovação pessoal, de renovação íntima ou de autoconhecimento. Então, eu pensaria, talvez, que o autor que vem para a Conscienciologia, quer fazer pesquisa, mexer com ciência, publicar, achando que vai vender não sei quantos 1.000 cópias lá, milhares de cópias, e daqui a pouco o Faustão vai estar chamando, e o Jô Soares, e vai estar dando milhares de entrevistas e tal, e fica... né, talvez delirando um pouco com isso. Eu acho que ainda é uma necessidade íntima de mais de reconhecimento do que a interassistência em si. E daí o porquê de qualificar a liderança intelectual mediante a interassistência, para sair do processo egocêntrico. E eu penso que uma das grandes dificuldades dos escritores ou autores, de uma maneira geral, é justamente sair dessa questão do egocentrismo e realmente conseguir focar no outro, né? E principalmente no leitor e no que a obra realmente vai poder estar ajudando aquele grupo que você está direcionando o seu livro, o conteúdo da sua obra. Então eu pensaria mais ou menos por aí, não sei se é isso também que você raciocina em cima disso. Não, claro, eu acho que é isso aí que você colocou. Muitas vezes é repetição, né? Mimese, é uma expectativa anacrônica, exatamente, né? talvez está faltando algum tipo de reciclagem do autor aí, para ele entender que, ainda mais se passou por um curso intermissivo, que o foco da nossa escrita, o mais interessante, evolutivamente falando, é que ela prioriza o processo de cosmoética e de interassistência, ou seja... e esquecer esse negócio de vaidade intelectual, né? E muitas vezes a gente usar a escrita agora para desensinar, né, o que a gente ensinou errado, né? Tem aquele tema também, né, bem interessante, que se usa muito dentro da docência, né, na Conscienciologia, o pessoal fala muito disso, mas eu acho que na escrita também. Desescrever, né, não sei se não dá para desescrever, se você escreve, que é a questão também, né, você escreveu, fixou. Né, como a gente colocou aqui na proverbiologia, aqui, né, quer dizer, as palavras, ela é viva voz naquele momento, mas a escrita, ela fica, né, e as palavras, daqui a pouco, elas são esquecidas. A não ser que a gente esteja gravando também, né? É diferente. Hoje em dia você tem a tecnologia também para isso. Mas certamente a escrita resiste bem mais. Resiste mais, exatamente. A história já mostrou, continua mostrando. Exatamente. Né? Então você, de repente, tem lá o cara que foi um político no século XIX, fez um discurso tal lá que gerou uma maior polêmica na época. Se ele não escreveu e não publicou aquele discurso, provavelmente aquilo já foi esquecido ou alguém tentou reescrever de alguma maneira, mas não vai ser fixado, né? Agora, o que você escreve, fica, né? Então, isso é uma coisa para se pensar. César, na página 2 também, Fatologia, na quarta linha, de baixo para cima, você poderia explicitar o macrosoma intelectual da Consim dedicada à tarefa de liderança mental somática na SOCIM, a exemplo de Confúcio? Isso aí tem no 700 experimentos, se eu não me engano, onde o professor fala, o professor Valdo, que traz, né, os tipos de macrosoma, é no 700 experimentos, mas eu não me lembro qual é a página lá. E um dos tipos de macrosoma é esse macrosoma voltado à liderança intelectual, e ele dá o exemplo do Confúcio lá, que era realmente ele era gigante, né, pelo que se descreve, ele era muito grande, alto, e aquilo marcava uma força presencial muito intensa, e pela descrição que ele coloca ali, que isso ajudava muito na questão da liderança intelectual dele também, de colocar as ideias, mas ao mesmo tempo ele tinha uma força presencial muito grande. O que eu sei isso ajuda muito, né? Claro. Ajuda. O que eu sei é isso, que é o que tem ali, não tenho mais detalhes sobre esse processo do macrosoma intelectual, como é que funciona, não. Agora, se a gente pensar no impacto da obra dele até hoje, né? A educação, a filosofia em geral,
É Tem bem isso também. interessante pensar nisso, né? Tem isso também. Bem em cima do lance aí da liderança intelectual, né? Agora, na neossinapsologia, página 3, favor falar a respeito das neossinapses provenientes da liderança intelectual interassistencial conscienciológica. Justamente isso, quer dizer, como eu estava dizendo, você tem um histórico na escrita, um passado, né, uma holobiografia aí, em que você mexeu com a escrita. A gente está comentando essa questão do ego aqui agora há pouco, então está justamente dentro disso. Você passar a pensar na escrita como uma forma de assistência e não de autopromoção, né? Como uma forma de ajudar o leitor e não por simples vaidade, como uma forma de retribuir algum conhecimento que você tem para ajudar os outros, do que visar benefício próprio simplesmente. Não que você, como autor, e que você escreva livros, como a gente estava dizendo, processo da colheita intermissiva, né, e questão da liderança depois extrafísica que você pode estar exercendo, que você não vai ter algum reflexo, amparo que você vai ter um nível de amparo extrafísico maior em torno disso, né? Você vai acabar se enquadrando dentro do processo das reurbanizações extrafísicas através da publicação conscienciológica, porque você está trazendo neo-ideias, né, neo-verpons, está fixando aquilo através da escrita. Então, você está ajudando na reciclagem das pessoas, você está ajudando na questão das reurbexes também. Mas o fato de você sair desse ego visando a interassistência, principalmente para o escritor, para o autor, pegando numa média, eu penso que é uma condição de geração de neossinapses mesmo. Por quê? Porque o passado ele vai mostrar que, mesmo nesses momentos iluministas, vamos dizer assim, né, como o Osvaldo gostava de dizer, né, nesses vários momentos de efervescência cultural ao longo da história humana, se você analisa a biografia dos autores e escritores, tem uma questão egocêntrica muito grande ali por trás ainda. E agora a gente tentar fazer um negócio totalmente diferente, escrevendo, tentando deixar o ego de lado e realmente pensar que a sua escrita ela visa beneficiar o leitor e assistir, não puxar pela racionalidade realmente, não visar emocionar as pessoas, não visar manipular as pessoas através da escrita. Então, eu penso que para a maioria vai ser uma condição de aprendizagem, de desenvolvimento de novas conexões cerebrais, mentais somáticas ou neossinapses a partir disso. Então, seria basicamente isso daí. Ótimo. Agora, César, na polinomiologia, na página 3, você poderia detalhar o polinômio liderança, intelectualidade, interassistencialidade para o psiquismo? Na realidade, quando a gente pega ainda dentro dessa questão da conscienciologia, a gente acaba abrangendo esses 4 aspectos, quando se fala em liderança a partir da intelectualidade, principalmente nesse foco que eu estou dando aqui, que é a intelectualidade representada a partir da publicação de algum texto através do ato da escrita. Então, o que acontece? Você tem justamente isso. Então, intelectualidade, vamos pegar aqui intelectualidade, como a gente estava dizendo até no início. Você, como um pesquisador, fazendo a sua autopesquisa, no caso da consciologia, ou mesmo heteropesquisa, mas agregando tudo aquilo, gerando neoconhecimentos. Aí você, nessa condição, buscar trazer esse neoconhecimento de maneira que ele assista ao leitor. Tudo aquilo que você coloca no papel, de uma certa forma, a pessoa ela vai pegar aquilo para ler e aquilo vai acabar influenciando alguém. Então, você, queira ou não, quando você bota um negócio no papel, você está exercendo uma função de liderança, por mais que você, no dia a dia, na prática, você não seja, talvez, uma pessoa que, não sei, de repente, faça aquele papel do líder, né? Aquele líder que envolve pessoas e tal, e tem uma comunicabilidade oral muito forte, né? Porque a escrita ela é uma forma de comunicação, a comunicabilidade escrita. Então, veja, o que você coloca no papel, as suas ideias, suas neo-ideias, as verpons ou as neo-verpons que você traga, ela vai exercer uma liderança.
Então a ideia é justamente o quê? A partir disso você usar isso com um cunho interassistencial e o parapsiquismo aí no meio, porque quando a gente fala de conscienciologia, a gente está falando de parapsiquismo. A gente está falando de Neo-Verpon, a gente está falando de ideias multidimensionais, né? Se é que a gente pode dizer assim, ou seja, é aquilo que você está captando, mas que exerce uma influência intra e extrafísica. Outra coisa, se a gente pega o fato de que ao dessomar você vai virar você pode, né, se tornar a partir desse tipo de escrita conscienciológica, por exemplo, escrita reciclogênica, né, que foi um outro verbete que a gente apresentou aqui já há algum tempo esse ano. Então, visando a reciclagem do leitor. Então, tem esse cunho interassistencial. Então, a possibilidade de você se tornar, após a sua dessoma, um amparador dos leitores e futuros leitores da sua obra, isso é muito grande. Então, você tem, o interessante é sempre pensar nesse sentido. E, na realidade, eu colocaria até a um certo ponto que todo escritor, de alguma maneira, ele é parapsíquico, né? Ele tem algum nível de parapsiquismo. Por mais que, às vezes, ele está representando aquelas ideias que ele coloca, visando emocional, às vezes influenciando negativamente, ele não vai estar exatamente amparado, né? Talvez ele possa estar até assediado na hora que ele está escrevendo. Então, mas é importante a gente pensar que se a gente está colocando o cunho interassistencial, tem o parapsiquismo, tem amparadores que querem ajudar o autor, que vão querer te ajudar na hora que você estiver colocando as ideias no papel, vão estar querendo te auxiliar, a te inspirar para que você capte algum tipo de ideia, algum tipo de conteúdo que você transforme depois num texto ali que possa ser assistencial. Então há esse interesse. Então o parapsiquismo ele acaba permeando isso daí também. E certamente é um grande diferencial, né, César? Porque mesmo a gente pensando aí na holobiografia autoral e tudo, mesmo aquela turma que, por exemplo, século XIX, já teve alguma experiência com escrita relacionada ao parapsiquismo, é bem diferente a nossa condição agora, né? De lucidez parapsíquica e de teática, né? Exatamente. Pelo que a gente vê, ainda tinha muito envolvimento com questões mais místicas, né? Mais processo religioso, parapsiquismo, mas muito conectado à questão religiosa junto. E agora a gente tem a possibilidade de estudar isso sem, vamos dizer, com isenção em relação a essas questões, né? Analisando de uma maneira mais crítica, buscando fazer pesquisa em cima disso, usando o parapsiquismo para fazer pesquisa e não para, talvez, influenciar através da dogmatização, por exemplo, né? Porque é o que tinha muito quando se associava mais nitidamente o parapsiquismo com a pesquisa, tinha muito isso, né? Pelo menos em relação aos escritores que mexiam com isso. Eu acho que o pessoal da metapsíquica que fazia pesquisa, né, das coisas, que aí é diferente, né? Mas o parapsíquico em si, escritor, muitas vezes ele acabava indo mais para a linha religiosa ou mística. E hoje a gente tem a possibilidade, com essa lucidez que você está falando, de fazer diferente. Exatamente. Agora, na antagonismologia, na página 3, primeira linha, gostaria que você explicasse o antagonismo, cabotinismo e interassistencialidade. Acho que é isso que a gente falou bastante aqui até o momento. Não sei se essa pessoa estava acompanhando desde o início. Mas porque provavelmente ela fez a pergunta antes, né? Mas é justamente isso. É o ego, a vaidade, a necessidade de reconhecimento sendo deixada de lado em prol da assistência ao leitor. Agora, na parafatologia, na página 2, terceira linha de baixo para cima, você poderia falar da função da liderança intelectual interassistencial no quadro da Rehobex? A gente comentou um pouquinho aqui agora, né? Mas é só a gente imaginar o seguinte, você pega um tema qualquer, dentro do, por exemplo, que é o que a gente estuda aqui, que é a conscienciologia, dentro dessa escrita conscienciológica, visando promover a sua renovação íntima e a renovação dos leitores de alguma maneira, ou ajudá-lo a fazer a autopesquisa, se entender mais e promover renovações em si mesmo. Só por aí a gente já dá para ter uma noção, no nível mínimo ali, do que seria esse envolvimento do líder intelectual e interassistencial no processo de reurbanização extrafísica. Por quê? Porque se você reurbaniza a sua psicosfera
e você, através da sua escrita, o seu livro vai ajudar o seu leitor lá, o leitor da sua obra, a se renovar também, ele também vai fazer uma renovação da psicosfera pessoal. Isso vai melhorar a energia do ambiente onde essas pessoas que estão renovando, reciclando, buscando melhorar, buscando autoconhecimento, então vai melhorar esse ambiente extrafísico do local onde essas pessoas convivem. Então a tendência é que influencie positivamente nesse sentido. E as reurbanizações extrafísicas, elas têm essa finalidade, né? Fazer essa renovação intra e extrafísica também, de alguma maneira. E aí, pegando em cima disso, aquela questão que a gente comentou agora há pouco, de você depois, na condição de consciex, poder retomar, a partir das obras que você publicou, um processo ali de assistência multidimensional, a colheita, né? Que é a colheita intermissiva. E talvez mais à frente, não sei se na próxima já, como é que vai ser, como é que isso caminha, né? Não saberia dizer, se já... Por exemplo, um autor que publique muitas obras visando a interassistencialidade dentro dessa linha mais que a gente está colocando, em que ponto aí da evolução pessoal que ele vai ter condições de começar a fazer aquele trabalho de liderança extrafísica lá, de resgates, etc., né? Mas eu penso que em algum momento, se o escritor ele faz uma reciclagem íntima dentro do ego dele do passado e começa a mudar o enfoque pessoal para a cosmoética, para a interassistência, que a tendência é que, com o caminhar aí das próximas existências, daqui a pouco ele consiga fazer essa renovação e entrar nesse caminho aí de liderança extrafísica também, né? Isso aí, ele está se referindo aí à questão do escritor amparador de função, se coloca aqui até eu ia perguntar, tanto na interação como no ciclo, né? O ciclo... Escritor hoje é amparador de função amanhã e a interação, o escritor amparador de função. Isso, é isso aí. É isso. Então, é a quarta pergunta que eu ia fazer, que já tinha preparado e que o pessoal fez. Estamos tudo conectado, então, né? Então, só sobrou, aqui que eu tinha anotado, o último paradoxo. O paradoxo do autor líder de si mesmo, a partir da leitura da própria obra, redigida em vida pretérita. Qual é o paradoxo? Paradoxo, na realidade, não é um paradoxo, porque paradoxo ele é paradoxo, né, como se diz, enquanto a gente não entende muito bem aquilo, né, ele parece um paradoxo, mas se a gente analisar dentro do paradigma consciencial, que se você analisar intrafisicamente, é um paradoxo você pensar que você publicou um livro no passado, agora você lê aquele livro e você é ajudado por você mesmo. Então, esse seria o paradoxo. Então, quando a gente raciocina, ou se não, por exemplo, escrever hoje, na próxima vida você acessar um livro seu que você escreveu hoje e você ser ajudado pelo seu próprio livro. Que queira ou não, os livros eles sempre vão ter algum cunho autobiográfico, né? Principalmente a gente falando em consciologia, falando em autopesquisa ou pesquisa conscienciológica. Então, o paradoxo ele residiria aí, né? De você renascer, ressomar e acessar um livro seu e você ser ajudado por você mesmo. É uma aparente contradição. É uma aparente contradição. Então, mas na realidade é uma possibilidade, né? Claro. E agora, até hoje, né? Agora a gente estudando o processo de retrocognição, né? O processo retrocognitivo, de repente você pode acabar identificando alguma personalidade que você foi, que deixou alguma coisa escrita e olhar aquela obra e ver, e fazer uma análise daquilo e acabar sendo ajudado também. Às vezes não pelo conteúdo da obra em si, mas talvez por estudar as obras e aí estudar a biografia da pessoa e ver, eu furava aqui, eu furava ali, tem que reciclar isso aqui. Mas também tinha isso aqui de bom, aquilo outro, e agora eu posso dar continuidade de uma maneira melhor ainda, né? Então é uma possibilidade também. Tudo bem, Ricardo? Agora, na efeitologia, na página 3, penúltima linha, você pode expandir os efeitos da liderança intelectual nas transformações sociais da história humana? Eu acho que um pouco é isso que a gente estava comentando aqui já, né? Se a gente pega todos os momentos de efervescência cultural da história humana e analisa aquilo como um período de iluminação, vamos dizer assim, né? Um iluminismo, né? Não só o iluminismo em si, que ficou caracterizado historicamente ali no século XVIII, né? Principalmente a partir do pessoal da França, mas isso depois se expandiu para vários outros países.
mas os outros momentos de efervescência em si, né? Então você pode pegar lá desde o processo da Grécia Antiga, você pode pegar o Renascimento, você pode pegar o Iluminismo em si, você pode pegar o século XIX, todo aquele pessoal que começou a escrever e combater uma série de coisas ali, dentro da questão mais social, por exemplo. Então são períodos de efervescência na história humana, né, que, de uma certa maneira, geraram transformações sociais. Então o Renascimento rompeu com todo aquele padrão da Idade Média, de obscurantismo, o Iluminismo rompendo com aquela primazia também da Igreja, a primazia, de uma certa maneira, do processo monárquico ali também, as revoluções sociais trazendo uma série de ideias novas em relação à questão não só da liberdade das pessoas, mas da necessidade de se buscar uma igualdade maior, pelo menos do ponto de vista social, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, por exemplo. E hoje o que a gente busca do ponto de vista, eu penso, de autoconhecimento e de promoção, divulgação do parapsiquismo como uma ferramenta de pesquisa e de interassistência. Eu vejo que ele pode acabar se enquadrando dentro disso em algum momento, né, na história e mais para frente, se for analisado. Eu acho que pode vir a acontecer isso, que até eu coloco no texto ali no final, justamente essa efervescência cultural consciencial, né, ali na página 4, né, no parágrafo intermissão, né, no finalzinho da página ali. Não, desculpa. Onde que está aqui? Está no final aí, em algum lugar, aí o pessoal vai ler, é isso mesmo, parágrafo intermissão, isso mesmo. Então, eu diria que é isso, né? Então, são momentos... E o que acontece? Essas pessoas que mexiam com esse processo intelectual, eles deixaram muitas obras publicadas, em todos esses momentos, né? A maioria deles, pelo menos, né? Inclusive o processo da enciclopédia ali, que, pelo que eu andei olhando, quem trouxe o termo pela primeira vez foi o François Rabelais, ali no período do Renascimento, e o negócio ficou marcado com os iluministas, né? Mas depois foi algo que se continuou, essa questão do desenvolvimento de enciclopédia, e hoje a gente tem a enciclopédia da conscienciologia, também, que é um trabalho grupal, né, que tem essa função aí de efervescência cultural, mas com enfoque da consciencialidade. E aí, né, César, só lembrando, complementando tudo que você já falou, que para quem tiver interesse sobre esse assunto, tem o verbete para Iluminismologia, do DAC, escrito pelo professor Valdo, que justamente ele coloca a questão, a proposta, né, do neologismo, porque o nosso iluminismo, obviamente, é multidimensional, né, que exatamente. Considerando aí todo o paradigma consciencial. Se a gente for analisar essa questão do escritor ele ser um parapsíquico, né, e dos amparadores sempre terem interesse que as ideias se renovem, em todos esses momentos, eu penso que dá para a gente afirmar que os amparadores estavam ali no meio. E eu me lembro que nas mini tertúlias aqui, o Sr. Valdo comentava isso também, inclusive dele mesmo, muitas vezes inspirando alguns autores, né, e pessoas ligadas à equipe extrafísica dele, inspirando autores. Mas hoje é isso que você está falando, né, que o enfoque é outro. Realmente a gente tem esse enfoque multidimensional, e aí muda totalmente a abordagem dentro do nível de renovação que se está propondo, que é uma renovação que parte de dentro para fora, a pessoa se renova e aí ela começa a ter mais habilidade, capacidade de estar ajudando as outras pessoas nesse processo de renovação, sempre puxando para a racionalidade, puxando para a autopesquisa, puxando para essa questão do desenvolvimento parapsíquico, mas a autonomia da pessoa de alguma maneira. Ok. Agora, César, na parafatologia, na página 2, na quinta linha, você poderia aprofundar a capacidade de superação das pressões extrafísicas contrárias e antagônicas à publicação de livros tarísticos e libertários? Poderia também nos dar dicas para superar as dificuldades e travões da escrita? A ideia aqui é mais ou menos essa. O que acontece, né? Não adianta a gente falar que vai escrever um conteúdo que mexe com a multidimensionalidade, que mexe muitas vezes com o íntimo do leitor ali, e que, pelo fato de você estar se propondo a escrever e publicar um livro desse, que não vai ter contrafluxo, né? Que não vai ter algum nível de dificuldade.
Mas aqui a ideia é justamente essa, que na realidade aqui era uma frase só e acabou sendo separada por ponto e vírgula, né? Que aqui era o quê? Era a capacidade, acho que na revisão aí acabou tendo uma Aonde que modificação. você está falando nessa quinta linha mesmo? Isso, é a capacidade de superação das pressões extrafísicas contrárias e antagônicas à publicação de livros tarísticos e libertários. Aí aqui, na verdade, era uma continuidade, explicitando a força da liderança intelectual do autor conscienciólogo. Mas aí, César, essa questão do conforto da enciclopédia, não tem problema. Um não complementa o outro, né? Essa coisa de estar ligado, né? Isso. Então, na realidade, até para passar para a pessoa, né? Que, na realidade, uma coisa ali está ligada à outra, né? Então, a capacidade de superar isso mostra também a força de liderança intelectual do autor conscienciólogo. Isso. Mas eu vejo assim, a questão dos travões, né? Tem que ver o que trava, né, a pessoa, cada um, né, o que trava a si mesmo. Mas eu vejo o quê? Que muitas vezes, pensando no intelectual em si, porque tem muita gente que tem muita intelectualidade, eu não me considero, por exemplo, um erudito, eu não me considero, né? Eu tenho lido mais, estudado mais as coisas, mas eu não me considero um erudito, né? Aquela pessoa que tem uma erudição ampla e que tem muito conhecimento, etc. Mas tem muita gente que é muito erudita e tem dificuldade de escrever também. Às vezes a pessoa se perde naquele monte de coisa, ela quer fazer uma obra que seja já logo de cara uma coisa mega e perfeita demais. Muitas vezes se pega nisso, né? No caso, a questão dessa pessoa aí teria que ver o que seriam os travões que pegam ela, porque tem gente que se trava às vezes porque é muito mais a questão egocêntrica mesmo do que outra coisa, né? Então ela tem muita informação tal, mas ela não consegue enxergar aquele tipo de publicação como algo assistencial. Às vezes a pessoa ela tem um medo porque, como aquilo que a gente estava dizendo, ela escreveu no passado, deu algum problema lá, aquilo gerou alguma repercussão, alguma cicatriz no psicossoma da pessoa. Às vezes foi para o curso intermissivo, ganhou um esbregue extrafísico lá em função disso, na hora de entrar no curso intermissivo, para ela lembrar, entender o que aconteceu, mas quando volta, né, até a gente no fórum, o último fórum ali consecutivos que teve, né, da Marie Corelli, foi abordado muito essa questão do esbregue. Aí a pessoa fica com aquele medo de publicar, aquela dificuldade. Ela vai defender o verbete. Esbregue intermissivo. Esbregue intermissivo? Então de repente... Ou extrafísica, alguma coisa assim. De repente, então eu estou dando... Sobre o tema. Pois é. Então eu vejo que tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, superar... Porque se a pessoa se prende, por exemplo, no esbregue, né? Eu lembro até que teve uma mini tertúlia que o Osvaldo colocou que também eu passei por esse processo do esbregue extrafísico em função da comunicação. Eu lembro que na época eu perguntei, mas a comunicação oral ou escrita? Porque no oral eu não sou muito de ficar falando, né? E eu falei, não, escrita também é comunicação. Mas você vê, quando eu entrei em contato com as técnicas da conscienciologia, eu não me prendi à condição de um medo de colocar as ideias e ficar pensando no que aquilo pode gerar, se de repente a pessoa vai interpretar negativamente ou não. Então, veja, se você entra nesse tipo de raciocínio, você está deixando o seu ego, de alguma maneira, né, entrar. Então, é o seu medo de que aquilo dê alguma repercussão ou não. Mas, veja, se a intenção é cosmoética, se a intenção é interassistencial, a gente está visando a renovação íntima, a sua, né, quanto autor, antes de mais nada, né, que a escrita conscienciológica promove isso, e a do leitor também. Eu penso que não tem muito erro, né, não tem por que ficar com muito medo de publicar, de colocar as coisas no papel. Desde que você esteja raciocinando em cima de qual é a condição, o processo emocional que te levava antigamente justamente a essa questão de usar a escrita de uma maneira que fosse antiética ou anticosmoética, ou de repente para promover revolta, incitar alguma coisa nas pessoas, né? E agora a nossa visão é totalmente diferente. Então, se você já está entendendo o que te levou, por exemplo, de repente a ter esse esbregue, qual é o processo emocional que estava por trás, você tem condições de se analisar agora e ver se realmente você escrevendo, você cairia nisso. Então, o que acontece? Na hora que a gente vai escrever um texto conscienciológico, uma publicação conscienciológica, a tendência é que a gente já pense nisso, né? Muitas vezes pode ser que tenha outras condições, aí tem que analisar cada caso, né? Então, de repente, a pessoa era muito pessimista e puxava muito para esse lado mais pessimista na escrita dela.
Então, ela tem que ter esse cuidado de, na hora que ela vai escrever, de não ser pessimista, justamente para não influenciar o leitor com esse pessimismo dela. E aí então vai uma questão de autopesquisa para entender que ponto que pega aí dentro dessa questão para não deixar que isso trave. Fora isso, eu vejo que é prática mesmo, escrever, se submeter à revisão das pessoas, se submeter à heterocrítica dos textos, que muitas vezes o escritor ele tem dificuldade em heterocrítica, né? E à medida que a gente se coloca para escrever, seja um verbete, um artigo ou um livro, você vai estar se submetendo à heterocrítica e você já vai ter que lidar com as emoções que vão surgir da heterocrítica. Isso também vai ser positivo. Então, no final das contas, a escrita vai ajudar o próprio escritor a se entender mais e, ao mesmo tempo, perder esse medo aí com relação a essas questões do passado e colocar as ideias no papel. Eu vejo que tem muito porque disso. uma coisa é certa, né, César? Pelo menos na experiência que eu já tive, mexendo com autor, pré-autor, enfim, é muito raro a pessoa que realmente tem uma dificuldade real de escrita. Tem aqueles que têm. É mais a questão técnica, né? Mas Coordenar a maioria, as frases, eu estou falando em relação a travão, a né? quem escreve já. A maioria travão emocional. Emocional, O fundo é emocional. É alguma coisa, ou nessa linha do medo, de uns brega que a pessoa teve, ou até a pessoa não quer, no fundo ela não quer se expor, porque a coisa mais séria, na minha opinião, da escrita conscienciológica é a sua exposição, é você bancar o paradigma Exatamente. consciencial, né? Você não Exatamente. tem como se esconder, né? Você tem que Exatamente. bancar isso. Ou você vai publicar, então alguém vai ler, você está exposto, não tem como dar um passo atrás. Não, né? e não tem como você controlar isso. Não. Se você É for o ficar polikarma, né? Se você for pensar que você quer controlar ao máximo, não tem como, você não vai publicar mesmo. Vai ficar sempre com medo de botar aquilo para Então, fora. eu acho assim, uma coisa que eu acho que é importante para a pessoa é fazer uma autorreflexão e tentar desvendar o que é isso. Qual o travão emocional que Exatamente. O que é que está pegando? Tentar relacionar isso, porque como você colocou, né, César? São vários os motivos, né? tem que ver individualmente, né? Exatamente, Individualmente. porque a tendência é a pessoa ficar naquela zona de conforto e de autovitimização, achando que não sei escrever, não, isso não é para mim, não, veja bem, ainda estou fazendo outras coisas, mas se isso incomoda de algum modo a pessoa, né, vale ela fazer essa reflexão, né? O que é que está pegando? Por quê? Ainda sobre esse assunto, e se acontece o contrário, no meu caso, né? Eu nunca tive medo de me expor, de escrever, esse medo eu não tive. Então, o que acontece que até agora eu não consegui escrever uma obra de fôlego que me contentasse, que atingisse uma meta, talvez a que eu tenha me proposto? O que vem a ser isso? Contrário. Não sei, né? Você teria que fazer essa pesquisa também, né? Para ver o que Estou acontece. tentando, analisando para ver. Eu não sei se... Porque você tem você tem uns 20 livros já, né? Dentro mais na questão da literatura, mas recentemente você publicou alguns livros. Você publicou livros pela Epígrafe agora, não publicou? Não, ainda não. Né? Por outra editora, mas é meio conscienciológico. Entanto, né, eu não consigo entrar no espírito da escrita conscienciológica. Então, aí eu não sei. Agora, inclusive, me deram um desafio grande que eu estou resistindo. Seria, então, eu nunca tinha pensado em escrever alguma coisa sobre isso. Né? Porque eu não sei, porque você tem um ego bem da literatura, né? Da poesia, né? Dos contos, né? Que eu sei que seus livros eles são mais dentro disso. Então, não sei se você está tendo alguma dificuldade em romper com esse modelo de escrita, porque dentro da escrita conscienciológica, a gente já discutiu aqui antes e tudo, não sei se você lembra, até estava aqui, eu acho, que mandaram, por que ele não se escreve livros de literatura na Conscienciologia para abranger um monte de gente, né? A gente discutiu muito isso, né? Até essa questão do best-seller e low-seller aqui tem a ver com isso, né? Mas não sei se tem um pouco a ver com isso, né? Mudança de paradigma dentro da escrita. Porque o paradigma consciencial, se você não tivesse convicção disso, você nem estaria aqui, né? Você já teria ido embora faz tempo. Você não se manteria dentro daquilo.
Mas dentro da escrita você tem um paradigma aí que está manifestando até hoje, inclusive nessa vida, né, bastante forte, que é esse paradigma da arte, né, da literatura. Será que é isso? Não sei, estou te colocando para você raciocinar se de repente está tendo uma dificuldade de romper com esse paradigma e se enxergar como um escritor que vai escrever algum tipo de conteúdo de uma maneira técnica. Agora, tem um intermediário dentro disso, né, que seria o livro autobiográfico, o livro conscienciológico autobiográfico. Seria uma sugestão até para você pensar, porque eu penso que o livro autobiográfico ele é como se fosse um intermediário nessa transição entre a literatura e depois um livro mais técnico mesmo. E é uma forma de você colocar as suas experiências como escritor, por exemplo, dentro da arte da literatura, e essa questão de você, sei lá, de alguma maneira estar buscando romper com esse paradigma para voltar para um estilo mais técnico, visando esse processo de autoconhecimento, visando essa questão de renovação íntima. Não sei se você já pensou nisso também. Não, é isso realmente que está sugerido, que está sendo sugerido, e eu estou enfrentando dificuldade em romper, mas chegaremos lá. Vamos lá. Agora, bom, professora Dulce, eu não consigo resolver a minha vida há anos. Há 9 anos eu me trato com psiquiatria, a suspeita de bipolaridade e transtorno obsessivo compulsivo. Estou num mundo de indecisões e o que me atrapalha mais é a minha profissão. É o da minha profissão, onde, ao longo da minha vida acadêmica, não consigo ter foco na escolha do curso e não tenho concentração nem para ler um livro. Já foram 5 cursos e nada. Tive uma criação sem limites. Eu me interesso pela conscienciologia, mas há conflitos, como eu tomar remédio controlado e fazer psicanálise. Gostaria da opinião de vocês, de como poder me ajudar, nesse meu contexto. Bom, você falou aí, tem várias colocações, né? E a gente tem aqui médico, o professor César, felizmente é médico, pode também dar ajuda aí em relação mais específica. Mas assim, de cara, o que eu diria para você? Essa questão de conflito, né? A conscienciologia, ela, em primeiro lugar, sempre que a pessoa aparece com um problema muito sério de saúde, ou, enfim, de uma insatisfação dela pessoal, a gente orienta que ela, em primeiro lugar, procure o médico, que ela procure o profissional especializado para poder fazer aquele tratamento fundamental relacionado ao que a medicina já mapeou e já consegue ajudar. Então, isso é uma coisa bem séria, você está fazendo seu tratamento com seu psiquiatra, está tudo certo, é isso mesmo. A gente sabe que não dá para a pessoa dar pulos, né? Não adianta a gente querer falar de tares ou pedir que a pessoa se dedique a um tipo de atividade se ela não tem ali minimamente um equilíbrio psíquico que eventualmente é um medicamento que pode ajudar, né? Então, isso é uma questão. Agora, tem uma outra coisa que é em relação a você que citou a questão da psicanálise. Pelo que a gente vem estudando aqui, eu absolutamente não sou especialista, né? De modo algum, a minha abordagem é pela conscienciologia em si, mas a gente sabe, por tudo que os colegas psicólogos e os profissionais em geral vêm colocando e vêm pesquisando, a gente tem 2 abordagens que parecem mais eficazes de terapia, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, que vem ajudando muito e parece que é uma linha que ela tem uma convergência para o que a gente estuda na conscienciologia em termos de reeducação, né? De reciclagem. E, claro, tem a consciencioterapia, que é um tipo de terapia proposta pela conscienciologia. Então, veja o que você pode, vamos dizer assim, nesse bolsão que a conscienciologia oferece, o que você pode tirar partido, né? A gente tem aqui a OIC, que é a Organização Internacional de Consciencioterapia,
que está à disposição, eles têm atividades, têm atendimentos, e você precisaria se informar, não sei te dizer de cara, não sei se aqui alguém presente sabe informar se tem atendimento no Rio. Agora, tem uma coisa bem séria, que também a gente já está colocando aqui você nas nossas TENEPs, né, que tem vários tenepsistas presentes. A gente tem a professora Pilar, inclusive, que é ativa e veteraníssima na TENEPS, e é participante da instituição da TENEPS, né? Então, a gente já vai colocar seu nome na TENEPS, a gente pede que você envie um e-mail colocando o seu endereço, porque para a TENEPS é muito importante, para os amparadores, facilita, vamos dizer assim, não é que é muito importante, o amparador localiza você, mas é mais fácil a gente ter o seu endereço, saber aonde que você mora, onde que você dorme. Então, esse tipo de ajuda, de limpeza extrafísica, energética, aí a gente já trabalha na TENEPS. Agora, essa questão da bipolaridade, eu particularmente tenho uma relação um pouco mais estreita com essa patologia em função de casos, né, na minha família, um caso específico na minha família. E assim, a gente conhece, tem vários conscienciólogos, né? Tem pessoas bem próximas que têm esse diagnóstico. E você não tem que ficar se rendendo ao diagnóstico e se entregando, se colocando numa condição também de vítima dessa situação. A bipolaridade é tratável, a gente sabe que com a força da vontade a pessoa consegue superar. A gente tem vários exemplos bem próximos, inclusive aqui na CCCI, de pessoas que têm esse diagnóstico, que estão superando, e a questão de você mexer com as energias é muito importante. Não sei como é que você está em termos de estado vibracional, se você busca mobilizar as suas energias, fazer contato com... buscar entender melhor o seu holossoma, né? Isso tudo pode te ajudar muito. E a gente fica contente de você estar mandando essa pergunta, de você estar pedindo ajuda, de mostrar que você está interessado realmente em melhorar e em superar. Então, fica firme que as coisas vão melhorando aos poucos. E também não negligencia o seu tratamento, né? Isso tudo é conciliável, né? Apenas assim, já que você tocou em psicanálise, dos estudos aqui que a gente tem, né, o próprio professor Valdo comentou muito, e isso foi muito debatido aqui no tertuliário. Não sei se aqui alguém lembra de algum episódio desse tipo, mas assim, a Conscienciologia não recomenda tanto a psicanálise, né, porque a gente entende que tem tratamentos e terapias mais atualizadas e mais otimizadas, né? A psicanálise é como se ela já tivesse superada. Aliás, isso é um fato aí em vários países do mundo, né? Pelas informações que a gente tem. É claro que sempre tem o seu valor, é melhor a pessoa ter um tipo de terapia do que não tem nenhuma, na minha opinião. Mas, enfim, tenta buscar aí, diversificar também o tipo de atendimento, né? Às vezes você chega ali num tipo de terapia que vai ser mais eficaz para você. Eu, por exemplo, estou falando isso por experiência própria também. Eu já tive experiência de fazer psicanálise, já fiz alguns anos, há muito tempo. Eu comecei a fazer, nem conhecia a Conscienciologia. Eu tenho pessoas muito próximas que fazem psicanálise há anos, e eu realmente eu questiono, né? Assim, eu tenho vários motivos para colocar em dúvida realmente a eficácia diante do prazo, do tempo, da demora que muitas vezes a gente vê que vai ocorrendo e que a pessoa acaba patinando ali e não deslancha aí para uma vida mais feliz, né? Mais produtiva, enfim, que é isso que interessa, né? Evolutivamente. Agora, gente, temos vários profissionais aqui, não sei se vocês querem comentar, fazer alguma colocação. Eu atendi um tempo aí na OEC, né, na consciência terapia, não atendo mais, já faz uns 2 anos, né? Mas volta e meia a gente atendia pessoas que
tiveram algum diagnóstico dentro da psiquiatria, precisavam fazer algum tipo de tratamento e estavam com algum tipo de conflito, porque eu vou dizer alguma coisa assim que eu me lembro assim de conflitos e até de coisas que em cursos também que a gente via, às vezes ECP2, né? Participei muitos anos de equipe de ECP2 e sempre surgia alguma coisa. Um deles que às vezes acontece é o preconceito da própria pessoa com relação a ter um diagnóstico, a doença, né? Até muitos profissionais, eles têm um certo receio de dar o diagnóstico para aquele paciente. Eu já vi isso também. Eu atuei um tempo, eu fiquei 4 anos também atuando no AVA, né? Aqui, que é o acompanhamento de voluntários e alunos, né? E às vezes a gente acompanhava alunos que tinham algum tipo de problema assim. E teve casos em que você via ali pela análise dos sintomas que provavelmente tinha um diagnóstico X, mas que o psiquiatra não queria dar aquele diagnóstico para não estigmatizar aquela pessoa com aquele diagnóstico ao longo da vida. Às vezes era uma pessoa jovem, né? Até adolescente ou adulto, assim, na idade inicial e tudo, né? Mas muitas vezes o preconceito ele vem do própria pessoa que recebe aquele diagnóstico, né? Então acho que uma primeira coisa é analisar isso, se não está tendo algum tipo de preconceito em relação ao fato de ter esses diagnósticos. Eu vi que colocou aí que teve uma vida sem limites, né? Ou a educação, criação sem limites. Então eu imagino, né, pegando o diagnóstico de bipolaridade, que talvez nessas fases, né, que tem a fase mais de depressão e de mania. Nessas fases de mania é possível que tenha extrapolado em algumas coisas. Eu estou imaginando por essa frase que a pessoa está colocando, né? Então veja, por aí já mostra que a medicação, né, que eles usam medicações para estabilizar o humor da pessoa, me parece que estaria bem indicado mesmo por essa frase, né? A gente teria que conversar com a pessoa para saber. Justamente por quê? Porque muitas vezes a pessoa que ela tem esse processo de mania e que exacerba muitos dos sintomas, principalmente quando ela entra em contato com a questão do parapsiquismo, ela acha que muito daquilo é parapsiquismo. E na realidade não é, na realidade são sintomas da doença. E se a pessoa não toma o remédio, aquilo fica exacerbado e vai dando problema, principalmente uma doença que mexe com o humor da pessoa. Então aquilo vai fazer com que a pessoa, o tempo todo, ela esteja, por exemplo, no caso do bipolar, arrumando algum tipo de conflito, por exemplo, que é muito comum, né? Dentro da bipolaridade de relacionamento, né? Não sei se tem vários casos na família, talvez você... Não, tem um caso. Um caso? Clássico, deve saber isso daí, né? E aí o que acontece? A pessoa ela não quer tomar o remédio porque ela acha que está perdendo o parapsiquismo quando toma o remédio. Sendo que, na realidade, o remédio, se ele eliminou determinada percepção, é porque aquilo era sintoma e não era parapsiquismo. Então, com o remédio, a pessoa ela vai tratar os sintomas. O que sobrar é o parapsiquismo dela e aí ela vai ter que desenvolver o parapsiquismo. Né? E uma outra coisa que é interessante também para a pessoa pensar é que, se ela não toma o remédio, vamos pensar aí do ponto de vista grupocármico ou serexológico. Pensa bem, a pessoa sem a medicação, ela fica tendo esses altos e baixos e, não sei, está descrito, talvez a pessoa vá a extremos dentro da fase da mania. Então, imagina as consequências que ela não gera para as pessoas em torno e para ela mesma. Então, provavelmente, ela pode começar a gerar uma série de interprisões grupocármicas em função desse comportamento muito oscilatório. Então, veja, é muito melhor a pessoa tomar um remédio, estabilizar as emoções e conseguir começar a ter uma vida, uma rotina mais normal do que, muitas vezes, ela deixar essa instabilidade de humor e aquilo ter consequências para ela e para os outros que vai gerar repercussões para essa vida, para a próxima ou para as próximas, aí para ter que solucionar depois, resolver depois. Então, pensar isso também, que a medicação ela vai tratar os sintomas, ela não vai tirar o parapsiquismo, porque às vezes se tem essa ideia, né? Ah, mas quando eu estava lá eu percebia isso, aquilo, agora eu tomo um remédio e eu não percebo nada. É porque aquilo, com certeza, era sintoma. Né? O que sobrar disso daí, com certeza, vai ser o que a pessoa realmente tem de parapsiquismo, e aí a pessoa vai poder depois estar trabalhando com calma, igual você falou, trabalhar as energias, começar a mexer com isso com mais calma e mais cuidado dentro do parapsiquismo, para que isso não, vamos dizer assim, interfira negativamente com a doença e acabe exacerbando a doença muitas vezes, né? E com relação à consciência terapia, que eu também indicaria isso para a pessoa, se ela é do Rio, até onde eu sei, atendimentos regulares, eles estão ocorrendo só aqui em Foz
em São Paulo. Em São Paulo tem atendimento regular, a cada 15 dias. Se essa pessoa mora no Rio e ela tem condições, ela é do próximo, Rio. o ônibus ali não é tão caro, imagina ali, né, do Rio São Paulo, eu já morei no Rio, acho que são 4 horas de viagem também, acho 3 ou 4 horas, né, eu sei que é rápido. É um pouco mais, mas de todo modo não é tão longe, né? Não é longe. Se ela tiver condições, ela pode fazer atendimentos a cada 15 dias ali, ou se for o caso, tem atendimentos intensivos, se ela quiser ter uma noção do que é a consciência terapia, aqui em Foz do Iguaçu, né, que é aquele atendimento que é feito em uma semana só, você é atendido segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 1 hora de atendimento cada dia, e a pessoa pode trabalhar alguma coisa inicial e de repente ter um parecer aí do que seja ideal para ela dar continuidade depois. Em termos de atendimento regular, em São Paulo, até onde eu sei, eu acho que no Rio de Janeiro não está tendo, não. De todo modo, a gente vai deixar o e-mail, o site é www.oic.org.br. Caso você tenha algum interesse, você pode dar uma pesquisada lá e pegar os contatos, não é isso? Agora, César, vamos em frente então. A gente tem aqui uma pergunta na pensenologia. Na penúltima linha, você poderia explicar quais são os primeiros passos habituais para iniciar a escrita baseada na autopensenização em prol da redaciologia interassistencial? Na verdade, isso aqui foi a ideia de sintetizar o processo da escrita conscienciológica como um todo, né? Mas eu penso que a primeira coisa é a autopesquisa. É você buscar, de alguma maneira, começar a se estudar, a se conhecer mais e desenvolver algum procedimento para pesquisar a si mesmo. E a partir dessa pesquisa de si mesmo, você vai começar a desenvolver informações e conteúdos em que você consiga colocar aquilo no papel para ajudar os outros. Até uma técnica que eu acho que é bastante interessante de autopesquisa é justamente você colocar no papel essas reflexões sobre você mesmo, porque isso vai ajudar a pessoa a estruturar a autopesquisa que ela está fazendo, e a fazer aquilo que a gente chama de autodesassédio mental somático. Em colocar a escrita e você colocar as coisas no papel é uma forma de autodesassédio mental somático. Então eu vejo que passo inicial eu pensaria que seria por aí. E a sequência seria justamente isso, né? Daí hoje nós temos vários meios da pessoa começar a desenvolver essa redaciologia interassistencial. Tem os verbetes, por exemplo, né? Que já tem uma chapa que ajuda muito, tem o curso, né, verbetografia, que pode ajudar a pessoa a fazer verbete. Várias ICs aí que trabalham com pesquisa e escrita de artigos, tanto para publicar, para apresentar em eventos, como para publicar nas revistas. Hoje acho que nós temos 8 ou 9 revistas científicas dentro da conscienciologia, que a pessoa pode estar começando a escrever e publicar. E a própria condição de escrita de livros, que dentro da Uniescom, né, que é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia, a gente tem a assessoria dentro dessa questão da autoria de livros conscienciológicos, né? Então, já seriam esses livros, ou essa redação, a redaciologia, voltada à interassistência. Eu penso que tudo isso, né? O nosso foco dentro da escrita conscienciológica é sempre essa questão da interassistência, acho que é a base disso. Mas o início mesmo, acho que começa com o processo de autopesquisa, né? De autoconscienciometria, de estudar a si mesmo, destrinchar o processo pessoal de funcionamento. E pode ser que daí você tire temas para escrever livros, né, para escrever verbetes, escrever artigos, antes de mais nada, que acho que pode ser um início aí também para a pessoa, antes dela pensar chegar num livro conscienciológico. Seria um caminho inicial. Agora, na fatologia, César, na página 2, 6ª linha de baixo para cima, você poderia ampliar a condição de líder cientista da consciência? Justamente porque quando a gente fala em escrita conscienciológica, a gente está falando em ciência, né? Então, o escritor conscienciólogo, ele não é um escritor, um autor, um escritor, né, um literato. Antes de mais nada, nós somos cientistas, né? A gente está mexendo com pesquisa. A autopesquisa e a heteropesquisa de alguma maneira, mas a pesquisa da consciência.
Então, todo líder intelectual, no sentido de que mexe com a escrita, antes de mais nada, ele é um cientista, né, da consciência, né, ou pelo menos isso que a gente está colocando, que é a liderança intelectual interassistencial a partir dessa escrita mais conscienciológica. Então, essa é a condição de líder cientista da consciência, né, que faz pesquisa da consciência, seja de si mesmo ou de uma maneira geral da consciência inserida aí na sociedade ou dentro da multidimensionalidade. Agora, aqui na parafatologia, na página 2, final da 6ª linha de baixo para cima, você poderia comentar a materialização das vivências multidimensionais em palavras escritas, levando o autor ao papel de liderança na confrontação do materialismo e das doutrinações de todos os tipos? Aí ele continua assim, vou ler tudo, tá? E depois você comenta. Na sua opinião, qual postura intraconsciencial foi mais difícil de reciclar? Ser autoconfiante sem ser pujante ou ser bastante convicto sem doutrinar? E aí ele diz assim, estou no aguardo da sua obra em parceria com a sua duplista. Está presente ela, hein? Também iniciei um projeto gesconográfico conscienciológico em coautoria com a minha duplista sobre duplologia. No caso, essa assertiva aqui, ela está dentro daquilo que a gente acabou de comentar, até em relação ao processo histórico aí que você trouxe, né? Dos pesquisadores parapsíquicos que escreveram e que acabaram puxando para o lado mais religioso. Até a gente falou do fórum aqui da Serexologia, o último que mostrou isso também, né? Que acabou que a escritora ela foi para esse lado mais da religião, né? Ou do misticismo de alguma maneira, né? E aí você tem vários outros. E o que acontece? A gente na condição de escritor, mexendo com parapsiquismo, estudando o parapsiquismo, de uma certa maneira, a gente vai acabar captando informações, seja através de uma projeção, seja através de uma percepção no dia a dia. Um exemplo, né, até deu esse exemplo aí desse livro, né, que agora terminou a revisão de português, provavelmente deve ir para a diagramação logo, esse livro junto com a Stephanie, né, que é justamente a questão do parapsiquismo na assistência ao paciente em ambientes de UTI, e o papel da humanização também dentro desse processo, né? Então a gente usou muito essa questão do parapsiquismo e a gente justamente tentou ter esse cuidado para não usar essas informações de uma maneira a convencer, de uma maneira a dogmatizar, de uma maneira a doutrinar, tanto que a gente coloca lá o princípio da descrença dentro do livro, e enfatiza muito a questão da importância da pessoa fazer as suas pesquisas dentro da questão parapsíquica, que é diferente justamente de você colocar aquela informação de uma maneira peremptória e dogmática, visando convencer as pessoas. Até, por exemplo, né, pegando esse exemplo aí do nosso livro, a gente coloca lá uma condição em que você, no momento da dessoma ali, em termos de cuidados paliativos, né, doentes paliativos, a pessoa está, às vezes, numa condição fragilizada e a pessoa, às vezes, ela tem esse tipo de conhecimento, pode ser tentador ela querer trazer aquilo como uma forma de convencimento à pessoa. E, às vezes, a pessoa ela tem uma convicção dela lá, ela é católica, ela acredita naquilo, ela é de alguma outra linha religiosa. Então, ter esse cuidado para não querer dogmatizar as pessoas através das ideias, porque você acha que aquilo é o melhor para você, e aí você querer achar também que aquilo é o melhor para todo mundo, e às vezes não vai ser, às vezes você vai ter que respeitar aquilo. Mas muitas vezes o paciente ele pode estar tendo alguma ocorrência parapsíquica, inclusive tem já dentro de tratado de medicina, né, que isso aí eu achei muito interessante, a gente achou um tratado de medicina dentro dessa área dos cuidados paliativos e que tem capítulo lá dentro em que se fala tópicos especificamente de experiência de quase morte, de percepções extrasensoriais nesse momento de morte ali, ou da morte, ou da dessoma, né? Interessante. Assim. É bem interessante. E, na realidade, depois eu fui pesquisar
E o cara que fez a organização da obra, do tratado, é um tratado grande. Ele é espírita, né? Então, talvez é por isso também... Isso de que época, mais ou menos? Não, agora, é um livro recente. Agora não me lembro, mas é da década agora passada. Bacana. Né? Eu não me lembro agora o ano certinho, se é 2010, eu não me lembro, mas é um livro novo isso daí. É um tratado mesmo dentro da área de cuidados paliativos, né? E dentro dessa medicina, que a medicina paliativa ela virou uma especialidade médica, já hoje ela é considerada uma especialidade médica, né? Então eu vejo que isso aí seria um exemplo que eu poderia dar para essa pessoa isso, a respeito disso, né? Da gente ter esse cuidado de não querer confrontar as pessoas, mas de uma maneira a convencer. Nessa confrontação ela vai ser muito mais a partir da teática, a partir do exemplo pessoal, né? A partir da exemplificação do autoexemplo, e também de você mostrar no dia a dia que você está buscando de alguma maneira, por exemplo, no caso do trabalho dentro do hospital, agir com o paciente, com a família de uma maneira mais humanizada, que é o que eu busco fazer, né? Eu penso que para mim a dificuldade maior dentro disso que ele colocou, não sei nem se é dentro dessas coisas que ele falou, mas eu acho que é de sair daquela questão do ego do escritor, que é de ficar muito dentro só de si mesmo. E aí eu vejo que a medicina ela me ajuda muito nisso. Né, ela exige, não é, exige uma pensar mais no convivência. outro. E essa obra especificamente, né, que me surgiu a ideia muito mais, né, na verdade foi em conjunto, né, mas é uma coisa que é muito da Stephanie isso, né, essa questão de pensar desde nova no processo da saúde, da humanização e do atendimento qualificado e mais humanizado às pessoas. E aquilo foi me contagiando também e eu comecei a observar mais isso no meu dia a dia, e aí veio a ideia de escrever esse livro. Eu falei, não, vamos escrever junto, né? Essa ideia, se for pensar, é muito Tudo mais a sua ver, do que né? minha, né? Eu vou na onda, porque eu gosto de escrever, e para mim vai ser bom também, porque eu vou deixar um livro publicado dentro dessa linha aí. Então eu penso que holobiograficamente para mim vai ser positivo isso também. Esse livro que você falou que já está no prelo, né, praticamente. Ele está agora, Tá a gente na vai pegar lá a última finalização. revisão de português para atualizar e já deve É ir para sobre diagramação. humanização em geral É o ou tema, é não, coisa de UTI? Qual que é? O tema dele é humanização parapsíquica na UTI, e o papel do parapsiquismo na assistência ao paciente crítico, Que bacana, que paciente grave. interessante. Mas a gente acaba que você extrapola às vezes, né? Então você entra dentro dos cuidados paliativos, porque tem muito, não sei se você quer falar, acho que seria uma boa. Dentro dos cuidados paliativos, a gente acaba extrapolando isso para processo mais intraconsciencial do assistente em saúde, muitas vezes. Então a gente aborda isso, é lógico que sempre nesse mundo da UTI, mas que ele pode ser extrapolado para o mundo da saúde, se a pessoa quiser, e mais interessante para o mundo do parapsiquismo, da assistência através do parapsiquismo, né, na prática, assim, e profissional, inclusive, na prática profissional. Também, às vezes, uma dificuldade que as pessoas têm de associar conscienciologia com o dia a dia, com a prática profissional, com a assistência, com o parapsiquismo. Então, acho que esse livro, ele, apesar de ser um livro que a gente buscou escrever para pessoas que estão começando a conhecer a conscienciologia, mas ele tem essa tentativa de unir essas coisas, né? Você quer falar? Fala aí, você. É para um público mais aberto também. Mais aberto. Não, você acabou falando, era o que eu ia falar mesmo, porque na hora que lê, a impressão que dá é que é um livro muito específico, né? Porque fala de terapia intensiva. Mas não, porque você pode expandir isso para toda a área da saúde, e a gente que pensa muito em assistência, que é o nosso foco, é um livro que fala disso, né? Você está pensando o tempo todo na assistência, no parapsiquismo, e está associando isso no seu dia a dia. A gente focou na terapia intensiva, que é o local que a gente tem mais experiência, né? Que é a nossa vivência diária e tal. Mas ele pode expandir para o dia a dia, né? Principalmente porque ele fala de parapsiquismo e de humanização. E a questão da humanização ela está muito relacionada com o processo de empatia, né? E para você desenvolver o parapsiquismo, desenvolver a assistencialidade, não tem como você fugir empatia, do processo de empatia. não tem. Então, por isso que eu acho assim, parece que é um livro muito específico, para um público muito específico, mas você pode expandir isso para o seu relacionamento do dia a dia, né? Bacana, aguardamos o livro, então. Em breve, né, Stephanie? E aí, fazendo propaganda, no domingo você vai defender o verbete cuidado intensivo humanizado, que é como se fosse uma síntese do livro, vamos dizer assim, né?
um apanhado geral, a ideia do verbete, a Stephanie vai defender no domingo. Nossa, sabe que está falando em... Pois não. É interessante o exemplo, né? O exemplo dos dois, que é autobiografia a dois. Então, é a duobiografia. E o exemplo que é interessante, que eles dizem que a experiência que eles têm é com a conscienciologia. Só que eles vivem num paradigma bem intrafísico, que é o da medicina. E na UTI, que é das máquinas, né? Dos aparelhos. Então, dando exemplo assim, de como eles estão conseguindo transcrever essas experiências. Né? E diz assim, bom, precisa ser um público aberto, sem dúvida, precisa ser alguém com abertura para interagir com essa discussão humana, que já vem de muito tempo, mas que na prática ela pouco acontece. E como vencer essa dificuldade, né? O Eukárdio também colocando. Então, eu sugeriria ao Eukárdio lembrar assim, onde está a dificuldade? Onde que ela aparece? Escreve isso. Então, os dois estão dando esse exemplo. Eles trabalham, eles escrevem o que eles trabalham. Depois eles vão revisar, vão dividir em tópicos ou outras coisas. Mas como fazer isso? Porque eu também senti, e ainda sinto, essa dificuldade de transição, de transcrever o que acontece no dia a dia, ou em alguma experiência parapsíquica, em palavras próprias, mais conscienciológicas, vamos dizer assim. Por isso eu fiz esse neologismo aí de duobiografia. Autobiografia 2, né? Porque a dificuldade, uma das dificuldades é essa, é como escrever conscienciologicamente as experiências, por exemplo, no caso da TENEPS. Se a gente vai só descrever, aconteceu isso, 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 mas como eu interpreto? Na interpretação vai, então, o conhecimento, a experiência, como traduzir aquele fenômeno. Então, era isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Porque, só complementando o que você falou, se a gente começa a pensar que tudo que a gente vivencia é conteúdo de pesquisa e que pode ser transformado em livro, então, assim, a gente nunca vai ficar sem tema para escrever, né? Porque, por exemplo, o professor ele pode levantar uma ideia, uma hipótese, escrever um livro sobre o que ele faz na sala de aula com os alunos. O médico sobre o que ele trabalha com os pacientes. O engenheiro sobre a importância de você tentar pensar de uma maneira diferente para o conforto das pessoas com que ele está trabalhando. Então, assim, são vários temas que, se a gente começa a pensar que tudo que a gente vivencia pode virar tema de pesquisa e de escrita, então eu acho que tira um pouco essa pressão de o que eu vou escrever, porque tem muito isso também, né? Tem gente que tem muito conhecimento, que faz muita coisa, mas eu ainda não sei qual é o tema do meu livro. Então, eu acho que pensar um pouco assim também, né? De que a nossa experiência de vida, ela pode ser transformada num livro, né? E eu vejo, Stephanie, que às vezes a pessoa tem muita ansiedade, né? Nossa, eu conheço várias pessoas que começaram a escrever vários livros. Ela tem a pessoa muito criativa, que tem muita ideia, e tem parapsiquismo, e tem muito conhecimento, é polivalente. Ela começa outro, e não finaliza nenhum. Fica naquele nível de ansiedade e não pode também, né? A gente não tem esse estofo todo também de produzir muita coisa ao mesmo tempo. Isso é para quem é super veterano e tem um domínio aí holossomático bem grande, né? Mental somático. E tempo para isso também, né? Uma estrutura de vida que favoreça. Sim, é um conjunto, é um pacote, né, César? Tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade mental, tem que ter estofo energético, auto-organização e, claro, bagagem, né, polimática e bagagem cognitiva. Não é fácil, né? Então, é isso que você falou, né, Stephanie? Escolhe um tema que não seja tão complexo, não tem essa pretensão de querer arrebentar a boca do cosmos, né? Eu vou lançar uma mega Nelverpon e meu livro não tá para nenhum. E não é isso, né? A questão é a assistência. Vou bater os recordes, né, de audiência em todas as emissoras. Você quer falar? Sim. Alô, César, tudo bom? Boa tarde.
Eu acho bem pertinente esse tema aqui do verbete, né? E me fez pensar sobre um assunto que até você cita ali no final da página 4, que é lá no finalzinho, materialização, que é com relação ao embasamento, né, da ciência, né, da conscienciologia. Com relação a esse embasamento da conscienciologia, como é que você enxerga a questão da conscienciologia, de nós escritores da conscienciologia, nos comunicarmos com outras ciências, né, na forma de escrita? Então, por exemplo, escrever um artigo, um livro, enfim, que se comunique de alguma forma com outras ciências para que auxilie nesse embasamento aqui que você fala. Como é que você enxerga isso? Eu sou totalmente favorável, tanto que esse nosso livro ele tem isso, né? Até, não sei se eu acho que o Alexandre Zaslavski não está aí, né? Ele disse que talvez viria, mas a revista Interparadigmas ele tem essa finalidade também e ele está fazendo muita parceria, muita troca, muito intercâmbio com outras áreas do conhecimento. E, como eu estava dizendo, esse nosso livro ele é bem isso, ele é a interação da medicina, e mais especificamente, né, da saúde dentro da UTI, da medicina intensiva, ou da saúde dentro né, que eles chamam a medicina intensiva, né, ou a terapia intensiva, vamos dizer assim, a gente pode chamar de terapia intensiva, com a conscienciologia e com o parapsiquismo. Na realidade, o livro ele é bem isso. Tanto que a gente usa muito artigos, a gente conseguiu buscar muitos artigos científicos mesmo, né, publicados em revistas científicas dentro da área da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, dentro da medicina paliativa, psicologia, e a gente buscou fazer essa integração para você conseguir puxar aqueles temas do dia a dia dos profissionais e, ao mesmo tempo, servir como um chamariz e fazer a ponte com o que a gente estuda. Por exemplo, só para ter uma ideia, dentro da humanização em saúde, eles falam em um dos tópicos lá que tem de estudo, né, que se desenvolve pesquisa, é o que eles chamam de espiritualidade, dentro da área de saúde, mais especificamente na UTI, por conta da medicina paliativa, né, dos cuidados paliativos. E isso aí tem uma proximidade grande com a conscienciologia, por exemplo. Você consegue fazer uma interface até com facilidade em função disso, esses estudos dentro do que eles estão chamando de espiritualidade em cuidados paliativos. Então, eu sou bem favorável. E só para levantar a bola, justamente é o papel que a revista Interparadigmas, aí, com o Alexandre Zaslavski e a equipe dele, o pessoal que tem doutorado, né, dentro da ciência convencional e está buscando fazer essa integração que você está colocando aí. Legal. Tá? Eu acho fundamental isso aí. Eu até não tive oportunidade de pesquisa, de pegar essa revista e olhar ela mais a fundo, mas eu acho que isso daí é fundamental para nós aqui, para o embasamento da ciência. Tudo bem aí, Luiz? Podemos seguir? Ô César, aquele teletertuliano da outra pergunta, ele tinha feito uma segunda pergunta que, se eu não me engano, você não chegou a responder. Quando ele coloca assim, na sua opinião, qual a postura intraconsciencial foi mais difícil de reciclar? Ser autoconfiante, sem ser pujante, ou ser bastante convicto sem doutrinar? Você quer comentar alguma coisa? Na verdade, eu tinha colocado mais a questão da abertura, né, pessoal, dentro do ponto de vista de assistência, que aí a gente entrou nesse... Mas se eu fosse pegar dentro dessas duas coisas, eu acho que essa questão da autoconfiança aí é que, para mim, porque isso aí está na frase enfática, né? Autoconfiança sem arrogância, né? Eu acho que esse aí é o aspecto que eu penso que é mais complexo aí dentro dessa questão. Apesar que eu não me considero um erudito, como eu disse, né? Mas assim, por isso que eu coloco que a medicina ela me ajudou muito dentro disso aí. E até porque dentro da própria medicina, uma vez me perguntaram, você tem dificuldade em lidar com pessoas que têm pouco conhecimento, né? Mas na realidade, eu nunca tive dificuldade para isso, muito pelo contrário, né? Tanto que dentro da medicina eu sempre fui já desde o início eu fui mais para a área social, da medicina preventiva e social, e trabalhando no serviço público, né, e trabalhando em unidade de saúde básica, fazendo visita dentro das casas das pessoas. Então, eu entrei muito
muito barraco, muita gente com pouca estrutura mesmo, né? E nunca tive dificuldade, muito pelo contrário, para conversar com esse público aí que eu atendia. Na realidade, essa tendência a dogmatizar através da conscienciologia, eu acho que isso é uma coisa que eu me lembro assim, eu não cheguei a ter isso, nunca cheguei a ter isso, de ver a conscienciologia, querer, muito pelo contrário, tanto que eu sempre evitei de ficar falando isso por aí, por exemplo, quando eu estava na faculdade ou na minha profissão. Geralmente, se a pessoa vinha me perguntar alguma coisa, eu abordava, né, ou se dava alguma deixa assim, mas muito raro as pessoas com que, fora do ambiente de conscienciologia, eu fiquei querendo conversar de conscienciologia e falar da conscienciologia para a pessoa. Então, eu penso que esse aí é uma dificuldade assim, que isso nunca me bateu assim, não. Talvez seria mais para a questão da autoconfiança, né? Mas até a autoconfiança mais no sentido de ter autoconfiança no que eu vim para fazer mesmo, né? Acho que até isso aí foi mais do que ter uma arrogância intelectual em si. Mas eu penso que esse aqui é uma dificuldade maior, né? A hora que alguém me contradiz, e aí você conseguir manter uma postura assistencial, aí eu vejo que é aquele processo que geralmente pode desencadear mais coisas, que é o que eu faço mais autopesquisa, mas nunca me dificultou, igual me perguntaram uma vez, em conversar com uma pessoa que não teve estudo, não teve oportunidade. Nunca tive dificuldade com isso, muito pelo contrário, né? Agora, César, na paradoxologia, na primeira linha, você poderia esclarecer o paradoxo de um autor? Você já comentou, eu acho, alguma coisa. Mesmo após a dessoma, continuar liderando na dimensão intrafísica, mediante o livro interassistencial publicado. Essa é a condição da colheita intermissiva, né? A colheita intermissiva é um verbete do professor Valdo Vieira, está na enciclopédia, né? Quem fez a pergunta ela pode estar acessando lá, mas é justamente isso. Você publicou seus livros, 2 obras ou várias obras, não sei, dentro dessa questão interassistencial, e que isso aí como um pulo para que você se torne um amparador extrafísico depois, quando você dessomar. Então, a ideia da colheita intermissiva ela é essa. Então, você, na condição de autor ou escritor, publicar livros com enfoque interassistencial e aquilo, de alguma maneira, te favorecer a criar uma rede de interassistência em torno da leitura das suas obras, que já começa, com certeza, pelas repercussões que eu tenho tido com as publicações dos 2 livros aí que eu publiquei, já na dimensão intrafísica. Você percebe isso quando uma pessoa vem e conversa com você, né, e te dá um feedback de que teve um aspecto ali que ajudou nisso ou ajudou naquilo, né, e você vê que, assim, eu claramente percebi durante a escrita dos livros a assistência extrafísica que eu recebi, e quando as pessoas vêm, você percebe a presença de amparador e assistência extrafísica que a pessoa está recebendo ao ler o livro. Então já se começa a criar isso, e quando você dessomar, a tendência é que você faça parte dessa equipe aí em torno das suas próprias obras, e para fazer assistência extrafísica para essas consins. E consciex também, né? Agora, você poderia comentar na parafatologia, na terceira linha, sobre a liderança intelectual de base paragenética e holobiográfica? Aí eu pegaria dentro daquilo que a gente comentou aqui dos processos históricos, né? É a pessoa que já foi escritora em alguma outra vida e ela agora ela está mexendo com a escrita. Nesse momento nosso aqui de efervescência cultural consciencial, ela gosta de escrever, ela tem a grafofilia, ela se vê como tendo uma proex dentro da escrita, muitas vezes, ou seja, voltado com esse foco na escrita e na colocação das ideias, das neoverpons no papel, seja através de verbete, de artigo, de livro, através da enciclopédia da conscienciologia, né? Mas que ao mesmo tempo, a partir disso, ela começa a ter uma série de evidências que ela já vivenciou o processo da escrita em outros períodos de efervescência cultural, como a gente comentou aqui, né, e no passado. Renascimento, Iluminismo, o processo do século XIX, que teve muito isso dentro da questão social, né, que é o que dentro das minhas pesquisas eu venho observado que isso aí, com certeza eu tenho relação, né, dentro das coisas que eu já
consegui buscar aí dentro dessa pesquisa retrocognitiva, e até pelo meu próprio histórico, como eu disse, né, da medicina preventiva e social, que é uma das evidências, né, já apresentei o verbete grafo ProEx, talvez dê uma ajuda para essa pessoa, e o grafo ProExometria, que eu tenho aí o prazo ainda para mandar, que seria onde ali eu coloquei uma série coloquei 2 enumerações para ajudar a pessoa que pensa que tem uma grafo ProEx a se pesquisar, e ela vai ver que uma das evidências pode ser essa, né? Já ter um histórico paragenético ou holobiográfico dentro da questão da escrita. Então, a ideia já vai facilitando, isso, né? Agora, César, você já falou do paradoxo, né? Ele está perguntando aqui para você se você poderia exemplificar aquele paradoxo do autor líder de si mesmo. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Seria isso que a gente colocou. Você imaginar que você pode, primeiramente você pode imaginar você escrevendo hoje os seus livros, você dessoma, aí você ressoma, você nasceu de novo lá na próxima vida e acessa um livro que você escreveu e você vai estar fazendo assistência para você mesmo, né? Então, essa que é a questão de um aparente paradoxo, né? Aparente contradição, justamente porque quando a gente analisa dentro do paradigma consciencial, a gente vê que isso é possível. Nada impede de agora você, como tendo um histórico holobiográfico na escrita, também de chegar num grupo, né? Às vezes não necessariamente numa personalidade específica, você não conseguiu, mas num grupo que mexia com um tipo de ideia específico e você acessar aquelas obras e às vezes até você acabar acessando uma obra que você mesmo escreveu. E aí você vê, não, isso aqui tem esses pontos interessantes, mas isso aqui eu acho que eu não faria de novo. Isso aqui mexia mais com a emoção das pessoas, incitaram as pessoas umas contra as outras, por exemplo, né, dentro dos processos sociais lá do século XIX, só para dar uma ideia, mesmo do iluminismo, de repente, né, você participou de alguma coisa, escreveu alguma coisa, não sei, aí você vai ter que fazer a sua pesquisa retrocognitiva dentro disso. Mas tem a ver com isso, né, ou com esse estudo que você pode estar fazendo agora, ou você pensar que as suas obras hoje podem acabar assistindo a você mesmo na próxima vida. Então, esse seria aí a... Tá ótimo. Agora, César, você poderia comentar em numerologia, ali na parte da liderança, a segunda sequência da liderança intelectual, em numerologia, página 3. Eu coloquei aqui uma sequência, tentei dar uma sequência lógica, né? Então, você imagina lá que você escreveu um livro e esse livro vai influenciar pessoas, né? Tudo que você escreve vai acabar influenciando alguém. Então, você vai acabar atuando na condição de líder intelectual dessa pessoa, desse grupo de pessoas, de alguma maneira. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, através da liderança intelectual interassistencial, que o conteúdo das obras que você escreva, ela tenha um enfoque cosmoético e o enfoque da interassistência, visando o quê? Promover, primeiro, a autolucidez da pessoa que está lendo. A autolucidez daquela consciência daquele leitor. A partir daí, você vai ajudá-la a ampliar o autodiscernimento, a capacidade de escolher o que é bom, o que não é, o que é evolutivo, o que não é evolutivo. Consequentemente, você vai ajudar a pessoa a se emancipar consciencialmente, porque você vai aumentar a autolucidez, o autodiscernimento, consequentemente, a criticidade, a autocrítica e a heterocrítica dessa pessoa. Então, você vai favorecer com que a pessoa se emancipe, né, entre aspas, é lógico que a gente tem que considerar a condição da interdependência, né, dentro dessa interassistência, por isso que é inter, né, mas é uma emancipação de alguma maneira, porque a pessoa ela começa a ter mais lucidez, mais autocrítica, mais criticidade perante a vida, perante a evolução, né? Então, acabar patrocinando, então, na sequência, essa libertação, de alguma maneira, das amarras da vida humana, das coleiras do ego, né? Das doutrinações de todos os tipos, essa que seria a ideia, né? Promovendo mais autonomia dessa pessoa, mais autossuficiência. Então, você vê, a ideia é que eu tentei botar uma sequência, né? E tudo isso porque tem no final lá essa questão do foco da sua escrita visando a reciclogenia consciencial, ou seja, a sua escrita visando com que o leitor propicie reciclagens em si mesmo. Então, seria mais ou menos essa um resumo, assim, do... Tá ótimo.
Agora, César, a gente ainda tem uns minutos. Eu queria que você comentasse mais sobre, você colocou aqui na fatologia a questão do exemplarismo, não é? O que você vê assim de mais sério na questão do autorado e do exemplarismo, nessa questão da liderança, né? Eu acho que... Mas você diz o quê? Especificamente com o processo da escrita? Onde que, por exemplo, você colocou aqui a questão do autoexemplo, né? Amplificando a força presencial do líder escritor. E a própria liderança pelo exemplarismo. Aí tem a ver com o conteúdo daquilo que você está escrevendo, né? Essa questão da própria teática, do autor, da vivência. Exatamente, que isso vai trazer mais força tanto para aquilo que a pessoa está escrevendo, quanto aquilo vai de alguma maneira refletir na força presencial daquela pessoa em relação àquilo também, né? Com certeza. Então, por exemplo, se eu escrevo sobre antivitimização e eu ficar o tempo todo me vitimizando com as pessoas, o negócio não cola, né? Não vai colar. Perde força. Eu escrevo sobre humanização na UTI. Isso para mim é um desafio, porque eu tenho que estar o tempo todo observando, apesar que esse processo da empatia com o paciente, eu vejo que tem desenvolvido isso cada vez mais, né? Mas se eu publico um livro desse, aí alguém lá na UTI que eu trabalho fica sabendo que eu publiquei, mas ele nem olha o paciente, ele vem na UTI, só olha os aparelhos, porque tem muitos médicos que agem assim, né? Dentro da UTI ela favorece isso, se fala muito disso, né? Como se desenvolveu muito tecnologicamente o ambiente da UTI, é muito fácil o médico chegar lá, olhar todos os dados que estão no papel, todos os dados que estão nos equipamentos, e aquilo já vai dar uma quantidade de informação que você vai ter um raio-x do que está acontecendo com o paciente. Mas aí esquece do paciente que está ali, esquece da família que vem depois para conversar com você, e aí não tem essa condição, né? Ou, vamos dizer, você não consegue desenvolver esse hábito, essa ferramenta de olhar o outro como uma consciência que está ali precisando de assistência, né? Olha só os dados e vamos tentar tirar a pessoa dessa condição. Esse é um ponto realmente muito importante dentro da UTI, mas não se pode esquecer que você está lidando com pessoas, né? Então, você tem o paciente, você tem a família, você tem os outros colegas que estão trabalhando ali com você, então tem tudo isso aí. E aí a teática e o autoexemplo vem nisso, né? Eu publico um livro desse tipo, né? E eu tenho que estar me observando para ver também como é que eu estou agindo com isso no meu dia a dia, senão eu publico aquilo e vai ter que força que vai ter aquilo, né? Pois eu pensei naquela pergunta que a gente teve mais no meio da tertúlia, sobre os travões da escrita. Será que esse não é um travão recorrente aí, em geral? Pode ser, da né? pessoa num bancal que ela quer escrever, mas ela está insegura ainda com aquela condição? Igual proatividade, eu não me considero o cara, né, o ápice da proatividade, muito pelo contrário, né? Eu tenho que estar o tempo todo observando aquilo. Então, mas assim, se eu ficar com medo de publicar, você desenvolveu aquela ideia, você está se pesquisando, você já tem um conteúdo, você pode publicar, por que você não vai colocar aquilo no papel se você pode estar ajudando as outras pessoas? Né? Então, às vezes, acaba se tornando uma omissão, né, deficitária, né, do escritor. Aí se ele entra aí também acho que entra um pouco de orgulho também, de orgulho, vaidade. Aí, por exemplo, a gente falou do ego, né, o egocentrismo, né? Está mais preocupado consigo do que com o outro. Se eu fosse ficar preocupado com isso, talvez eu não publicasse proatividade, mas acabou que eu inseri lá técnicas da autoconsciência terapia, que estão ajudando evolucentes que estão estudando o assunto lá, ter as técnicas lá para ele estudar, por exemplo, né? Então, sempre vai ter algum fruto assistencial daquela obra, se a sua intenção é cosmoética e é assistencial. É isso que eu pensaria. Essa é uma grande chave aí para o êxito autoral, né, César? Sim, acho que é por aí. Bem bacana. Ou você quer comentar? Não? Tudo bem, então? Vocês falaram, né, essa questão de que eu acho que se for parar, mesmo fazendo autopesquisa, no fundo, o maior travão ainda é o ego, né? Eu acho que sempre vai acabar sempre ali, a raiz, eu acho que é essa, né? Eu acho que sim. Muito bem. César, a gente agradece muito. Eu que agradeço aí mais uma oportunidade. Pois é, aguardamos aí os próximos. Stephanie, então, no domingo, não é isso? Todos convidados aí para a tertúlia de domingo. Pessoal, então, agradeço muito a participação de vocês todos, tertulianos, teletertulianos, a equipe aqui do Tertuliário.
vamos aqui aos nossos anúncios tarísticos. Muito obrigada. Obrigado. E até amanhã. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. O Rafael, com a 4ª semana da Paradireitologia, e a Marta Ramiro, com a 3ª semana Paracientífica da Conscienciologia. Gostaria de convidar, então, os interessados para a 4ª semana da Paradireitologia, que ocorrerá de 1 a 7 de agosto, e esse ano nós temos o tema do Estado Mundial. E nesse evento a gente vai procurar abordar como que o intermissivista ou a pessoa pode trabalhar desde já em prol dessa ideia do Estado Mundial. A gente sabe que é uma proposta para a política avançada, futura, mas o que é possível fazer desde já, a partir do paradigma consciencial, em favor ou em prol desse projeto, né? Esse que é a proposta, então, do evento, que vai acontecer de 1 a 7 de agosto, aqui na Cognópolis de Foz do Iguaçu. É um evento oferecido pela Juriscons, em parceria com a Unicim, tendo em vista o tema do Estado Mundial. As inscrições ou mais informações podem ser colhidas através do e-mail juriscons@juriscons.org ou o telefone 9111-6263. Obrigado. Olá, teletertuliano, boa tarde. Nós queremos convidá-lo para a 3ª Semana Paracientífica da Conscienciologia, que é o encontro anual entre os pesquisadores dos colégios invisíveis e também das instituições conscienciocêntricas. Esse evento visa dinamizar o holopensene das especialidades conscienciológicas em eventos de integração interdisciplinar. No mês de julho, esse evento vai acontecer do dia 18 ao dia 24 de julho. E nós teremos, dias 18 e 19, a imersão laboratorial com debate. No dia 20, nós teremos um curso que vai ser ministrado pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. No dia 21, nós teremos um curso que vai ser ministrado pela equipe da revista Interparadigmas. E do dia 22 ao dia 24, nós teremos, então, o 2º simpósio Teáticas da Conscienciologia, que vai comportar, na sua programação, a apresentação de 10 colégios invisíveis e também 3 instituições conscienciocêntricas. Dentre elas, a reaprendência. O professor Júlio Royer vai apresentar princípios parapedagógicos aplicados à formação do sempre aprendente. Convidamos a todos para se inscreverem pelo telefone 045 3525 2652, repetindo o telefone 045 3525 2652. Aguardamos a sua presença. Obrigada e até lá. Para amanhã, teremos o verbete Vivência Referencial, especialidade Experimentologia, e a verbetógrafa, professora Kátia Aracaki. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.